Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, o terceiro da disciplina de Controle e Melhoria da Qualidade, será discutido e apresentado as eras da qualidade, né? Uma evolução constante do termo qualidade, da aplicação qualidade dentro dos processos industriais. Então, como a gente vai ver nos próximos slides, nos próximos minutos, a gente pode classificar essas eras em quatro grandes eras, né? Como inspeção, controle da qualidade, garantia da qualidade e gestão da qualidade. Então, cada uma delas teve uma especificidade, um momento a ser aplicado e todas elas gerou ferramentas que auxiliam a empresa, a organização, de alguma certa forma, de manter os seus processos dentro dos padrões estabelecidos. A primeira, a gente pode apresentar essas eras por meio de um gráfico de evolução onde nas ordenadas, no eixo da ordenada, o envolvimento cada vez maior da organização, de toda a organização. A importância da organização participar e não ser somente uma caixinha lá, um departamento perdido no meio de todos os processos. Então isso foi evoluindo conforme o passar dos anos. E no eixo das abscissas, a questão estratégica, né, que cada vez mais qualidade foi visto como forma estratégica da empresa sobreviver no seu mercado. E aí essa abordagem estratégica envolve os clientes, a satisfação dos clientes, a questão de vida útil de produto, o conjunto de atributos como vistos anteriormente. Então, toda essa parte estratégica, conforme a gente vai ver nos próximos minutos, na evolução, cada vez mais a qualidade se tornou estratégica, se tornou um ponto principal e extremamente importante para a organização. Na primeira era, a inspeção, lá na época de Taylor, Ford, na verdade, a gente pode considerar desde a Revolução Industrial, desde o surgimento das indústrias, até o começo do século XX, as empresas buscavam somente inspecionar seus produtos, inspecionar aquilo que estava sendo fabricado. Então o foco era somente verificar se o que estava sendo feito estava ou não dentro dos padrões estabelecidos, dentro das especificações. Era tentar evitar que um produto defeituoso chegasse ao mercado. E para isso, ou melhor, e com isso, a qualidade era apenas um problema a ser resolvido e buscava-se sempre unificar o produto. Então, buscava-se detectar o erro e, se houvesse erro, tentar retificar, tentar retrabalhar, tentar de alguma forma tornar esse produto defeituoso útil ainda para o mercado. E como, dentro dessa visão, desse foco de verificação, os responsáveis era apenas um departamento de inspeção, onde os funcionários desse departamento eram responsáveis por contar, por classificar os erros, por avaliar esses erros, buscar reparos, né? Então, de forma geral, era somente inspecionar o problema ou o defeito no meu processo. Com o passar dos anos, vindo já um pouco com outras ferramentas, evolução das ferramentas, por volta lá de 1930, da década de 30, começou a se controlar a qualidade por meio da introdução de controles estatísticos de processo. Então, buscava-se controlar, aprimorar e, por meio de amostragens, resolver causas dos problemas da qualidade, buscar aqueles fatores que divergiam das especificações e buscar um pouco as suas causas. Então, para isso, o problema ainda era um problema a ser resolvido. Esperava acontecer, media-se e usava a estatística depois do que aquilo que aconteceu, depois dos erros do processo. E a uniformidade do produto continuava, só que aí entrou a parte estatística, como eu comentei, a questão de amostragem, né? Então tentou reduzir um pouco a inspeção e trabalhando mais por amostragem de lotes, o controle por meio de cartas e gráficos de controle, conforme a gente vai ver em aulas futuras. Então, dentro dessa evolução,
os responsáveis não era só mais o departamento de inspeção, mas era o departamento responsável pela fabricação e engenharia de toda a organização, né, do processo produtivo. E eles buscavam, por meio de métodos estatísticos, solucionar os seus problemas, tentar identificar e solucionar as causas dessas variações encontradas por meio dos métodos estatísticos, né, onde dentro do gráfico apresentava algum ponto fora dos limites de controle. Mas só controlar estatisticamente melhorou em relação à inspeção, mas não ficou mais somente. Foi necessário evoluir, né? E essa evolução, já da terceira era da garantia da qualidade, veio lá no Japão, na década de 60, com a evolução do pensamento japonês, com a evolução do método Toyota de fabricação, com Lean, que surgiu mais ou menos nessa época. Então, a ideia de garantir a qualidade era evitar defeitos ou ter maior confiabilidade em seus processos. Então, surgiu aí uma forma de se coordenar o processo como um todo, com várias ferramentas onde existia já um sistema da qualidade para tentar evitar defeitos. O custo começou a ser analisado com mais afinco, né? Então era tentar evitar custos inevitáveis, a discussão que a gente teve em vídeos anteriores sobre agregar valor e não somente custo. Custo passa a ser também um foco que a organização tem que controlar. As soluções de problemas começaram a surgir novas ferramentas para solucionar problemas. Citando uma rapidamente, o FEMEA, que é análise do modo e efeito de falha, que é um método para prevenir falhas e analisar os riscos de um processo por meio dessas identificações dessas causas e efeitos. A ferramenta de causa e efeito, FEMEA, a gente vai analisar um pouco mais para frente, vai ser apresentado um pouco mais para frente. Mas o objetivo dessa ferramenta é justamente inibir as falhas, as eventuais falhas. E aí, dentro desse conceito de coordenação, começou a etapa ou a vez de planejar a qualidade, né? Pensar no planejamento, nas formas de se evitar, de se analisar e tudo mais. E aí os operadores também começaram a, de certa forma, a serem motivados para pensar na qualidade, na evolução, na aplicação da qualidade. Então, ampliou a responsabilidade organizacional, mais pessoas passaram a se envolver com a qualidade. Não é o problema continuava a ser resolvido, mas de forma mais proativa, era tentar evitar o problema ao máximo. Então, começou a introduzir ferramentas para evitar que o problema surgisse. E também a ênfase da qualidade começou em toda a cadeia de fabricação, e não somente internamente na empresa, mas começou a alinhar fornecedores, conceitos, ampliar esses conceitos da qualidade não somente para a empresa interna, para a própria empresa, mas ampliar esses horizontes por meio de toda a cadeia de seus fornecedores e dos seus clientes dentro do mercado, né, dentro desse processo de fabricação. E aí o envolvimento já começou a ser de todos os departamentos. Então, o custo entrava nessa jogada, fabricação propriamente dito, toda a etapa de planejamento, de execução. Então, todos, de certa forma, deveriam garantir a qualidade das suas atividades, daquilo que era feito. E aí, a gerência começou a ser envolvida, mas ainda meio de forma superficial. A gerência ainda não pensava tanto na qualidade, eles administravam a empresa, outros pontos, e a qualidade começou a ter participação deles, mas ainda não tão expressiva. E esses responsáveis faziam de tudo, implementavam os métodos, planejavam, faziam as medições, desenvolviam programas de qualidade, formas de melhorar a qualidade, implementavam ferramentas,
Várias das ferramentas que a gente vai ver nos próximos vídeos surgiu nessa época. Então, a cultura organizacional começou a alterar, né? Então, cada vez mais viu que não era simplesmente contar erros, mas evitar que esses erros acontecessem. Então, evolução do pensamento da organização, da forma de todos participarem, da forma estratégica de se resolverem o problema. E aí vem a última grande era, que é a gestão total da qualidade. Lá nos anos 80, na evolução do modelo Toyota, né, o modelo Toyota auxiliou na era da garantia da qualidade e eles ampliaram esse conceito para a gestão, onde a qualidade tem um impacto estratégico para a empresa, ela passa a ser algo, um ponto central para a organização. Então a qualidade é extremamente estratégica, ela garante, né, novos mercados, a busca, né, é se diferenciar para ganhar a concorrência, ser diferente da concorrência, apresentando mais qualidade. Surge a questão de desenvolvimento de trabalho em equipe, o empoderamento dos funcionários, então o funcionário ser treinado e capacitado para se identificar algum problema na linha, interrompê-la imediatamente, não deixar que esse problema avance, gerando custos e processos desnecessários. Então, acrescentou aí o chão de fábrica, vamos dizer assim, os operadores, a importância desses funcionários para resolver os problemas, mas também ampliou o envolvimento dos fornecedores nessa cadeia de fabricação, nessa cadeia de fornecimento de suprimentos, e também os consumidores. Começou a dar voz e ouvido aos consumidores, conforme eu já apresentei nessa evolução da importância do cliente dentro do processo produtivo. Então, a ênfase, né, foi no mercado, ouvir o cliente é importante, e buscar evitar problemas internos para justamente entregar produtos de qualidade com valor agregado e dentro dos custos que realmente o cliente está disposto a pagar e o que o cliente enxerga no produto. E aí entra qualidade no planejamento estratégico. É um ponto dentro do planejamento estratégico, dentro do estabelecimento dos objetivos, que mobiliza toda a organização. Então é uma mudança total do paradigma, da forma de se pensar qualidade dentro das empresas. É uma evolução que veio com o passar dos anos, dos desenvolvimentos de várias ferramentas do sistema produtivo, né, dentro da própria Toyota, como já citado. E aí os responsáveis são todo mundo. E a organização, os administradores, os altos administradores, os cabeças da organização, eles são os principais modelos para a organização agir, a forma de trabalhar. Então, os gestores são os modelos a serem seguidos. Então, são eles que têm que demonstrar, apresentar essa vivência de qualidade para que todo mundo pense da mesma forma, né? Seja um modelo, o autogestor seja um modelo, a alta administração. E aí, estabelecer metas, treinamentos, a educação, a mudança de comportamento organizacional, a mudança dos funcionários, a mudança de como enxergar a importância do funcionário dentro da empresa, consultorias para melhorar, desenvolver programas, implementar ferramentas. E aí a gente vai ver que existem várias ferramentas. Algumas delas a gente vai comentar ainda nessa disciplina, outras em outras disciplinas. Mas o importante a ser notado nessa evolução das eras é justamente cada vez mais o envolvimento das pessoas, seja interno, seja externo à organização, e cada vez mais esse avanço estratégico, né? Cada vez mais evitar problemas para garantir a qualidade. E de maneira geral, dentro dessa gestão da qualidade, a gente pode ver que existem vários modelos a serem seguidos, não somente o modelo japonês. Cada empresa precisa se adequar, né, à sua realidade, à sua estrutura, à sua forma de pensar, mas a forma de gerir a qualidade passa por essas características principais, que é o comprometimento da alta administração, ou seja, eles têm que dar o exemplo dentro da organização para que a qualidade funcione.
Foco no cliente. O cliente é extremamente importante nesse funcionamento do processo. Se não houver cliente, não existe o porquê haver processo de produção. Os trabalhadores, na outra ponta, também são extremamente importantes. A participação dele, o envolvimento dele na venda dessa ideia, no eles comprarem a ideia de qualidade para mostrar o quão importante é o trabalho deles dentro da organização. Os fornecedores, que também é a parte externa, mas que fornece a matéria-prima, são eles os principais entradas do meu processo. Então, se eles fornecerem produtos com defeito, fora de padrões, fora do que foi estabelecido, já começa errado todo o meu processo. Então, eu preciso alinhar eles e deixar eles cada vez mais próximo da empresa nesse desenvolvimento dos processos. E estabelecer os processos, gerenciar esses processos, padronizar esses processos para garantir que tudo ocorra conforme planejado. E, por fim, dentro dessa cultura japonesa, a abordagem de melhoria contínua. Sempre é possível melhorar o meu processo. Sempre eu posso buscar mais, querer mais e otimizar mais, deixar mais eficiente o meu processo. E aí a gente pode citar várias ferramentas, como eventos Kaizens, o MASP, que a gente vai ver mais para frente, o Seis Sigma com o modelo DMAIC, implementar um PDCA. Então existem várias ferramentas, várias formas de sempre buscar melhorar, não ficar estagnado esperando o seu concorrente roubar a sua fatia de mercado. Então, qualidade tem que ser pensada como um todo para ser desenvolvida como um todo. Nesse vídeo era isso que eu gostaria de apresentar. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, comentário, deixe seu comentário. Vamos debater um pouco mais sobre esse tema. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos. Até a próxima.